Bom, talvez o maior desafio do Brasil hoje é um que você enfrentou como governador, que é colocar as contas públicas em ordem, zelar por esse equilíbrio fiscal. Isso é uma coisa que eu me lembro quando você era governador, que correu até risco de vida, porque você estava sendo uma operação, uma cirurgia aqui no hospital em São Paulo, teve uma greve danada lá da polícia e você teve que voltar para manter o pulso firme que ia fazer o equilíbrio fiscal, né? E você fez com uma equipe extraordinária, né? Ana Paula Vescovi, todo mundo que foi tua secretária, e isso fez com que o Estado do Espírito Santo se tornasse, assim, o exemplo da boa gestão financeira. Como você vê, primeiro, esse desafio nos estados, principalmente nesses estados mais endividados que nós temos, né? São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e se é possível usar a fórmula Paulo Artung no Espírito Santo, e depois a questão federal, que essa sim é a mais preocupante. Olha, Dávila, assim, se a gente tivesse que ordenar os nossos desafios, eu começaria por outro desafio. Eu começaria pela educação básica. Assim, eu acho que, eu sempre falei isso, se a gente tivesse que elencar a prioridade número 1 do país, é melhorar a educação básica. E já está provado no Brasil que não é mais dinheiro, é gestão. É desenho de política pública, sabe? Nós podemos nos inspirar no que foi feito na Coreia do Sul, ou em Singapura, ou na Inglaterra. Podemos nos inspirar, porque é sempre bom olhar, abrir a janela e olhar o que os outros fizeram. Mas eu ouso dizer que nós já temos, made in Brasil, experiência na área de educação básica, para poder escalar Brasil afora. Isso eu acho que esse é o primeiro desafio. Nós temos um segundo desafio, que é a segurança pública, o descontrole na segurança pública. Isso precisa ser olhado. Crime organizado, sistema prisional falho que nós temos no país, né? Falta de cooperação entre as instituições, entre as agências policiais no nosso país e assim por diante. Isso é um outro desafio. E eu dou uma segunda contribuição. Se você olhar o que já foi feito no Brasil, você tem experiências nessas coisas todas. Assim, é questão de você desenhar a política pública a partir das experiências já testadas, avaliadas e transformá-las em política nacional, né? Quer dizer, você olha o Sistema Único de Saúde, você vai ver um outro problema e ver problema de gestão e assim por diante. Quer dizer, aí eu falando nisso, eu vou tocar num tema que eu sei que toca a sua alma e toca a minha. Nós vamos reformar o Estado brasileiro. Sim. Sabe? Então, se a gente olha esse conjunto de serviços, aí você olha assim, essa tecnologia, tantas outras áreas, cultura, nós estamos com um Estado velho, nós estamos com um Estado por um tempo que já não existe mais, né? Esse é um debate que nós precisamos travar. Assim, ele já teve... Esse assunto já entrou mais na pauta nacional e perdeu força, né? Quer dizer, você introduziu um tema, que é a questão do equilíbrio fiscal. Quer dizer, ele é importante? Eu acho que é vital. Assim, eu cunhei uma frase e repito sempre: só cuida das pessoas quem cuida das contas. Se você acha que está cuidando das pessoas, desorganizando as contas, a fatura vem ali na frente, né? Toda vez que eu vejo uma unidade federada, seja uma prefeitura, um governo estadual, o governo central, na gastança, eu sei que vem uma conta, pode até não cair no colo do governante, mas cairá no colo da população, do sucessor e da população. Né? Que, ao fim e ao cabo, quem sofre com isso é o povo, são os mais pobres. A corda arrebenta justamente para os elos mais frágeis da sociedade, que precisam do poder público funcionando, na contraprestação de serviços, e assim por diante. Então, assim, eu acho que aí eu percorro de uma forma mais ampla a sua pergunta. Assim, me preocupa a desorganização fiscal que o Brasil está vivendo na atualidade. Me preocupa. Você pergunta, tem conserto para estados federados pela forma que foi feita no Espírito Santo? Claro que tem. O problema é que a gente não pode governar para as próximas eleições.
É isso. Sabe? Para as próximas gerações, alguma coisa. Tem que ter coragem de governar para as próximas gerações, sabe? Tem que ter coragem, assim. A minha experiência pessoal não é ruim, porque eu fiz 3 ajustes fiscais. Fiz na prefeitura, fiz no meu primeiro mandato de governador, fiz no meu terceiro mandato de governador. E fui bem sucedido em todas. Disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos. Então, quer dizer, a pergunta que não quer calar muitas vezes dos líderes políticos é: esse troço dá voto? Eu acho que dá, eu respondo dessa forma, né? E vejo o contrário. Alguns líderes políticos Brasil afora que fizeram gastanças, muitos deles não conseguiram retornar para a política nem para mandatos em representação parlamentar e assim por diante. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o populismo fiscal e evoluir, né, numa disciplina fiscal que permita a gente repensar esse Estado brasileiro, que permita a gente, sabe, escalar a qualidade da educação básica do país, que permita a gente ter um sistema prisional que funcione, ter um sistema de cooperação entre as agências policiais. E aí eu estou falando de todas: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil nos estados, Polícia Militar nos estados, Guarda Municipal nos municípios e assim por diante. Quer dizer, a gente precisa parar de que essas instituições fiquem numa competição maluca entre elas, e a gente precisa criar políticas de incentivo que transforme a competição em cooperação. Na hora que a gente faz isso, a gente faz uma coisa que o brasileiro pede muito, que é direito de ir e vir, a possibilidade de estar na rua e não ter seu celular roubado, a possibilidade de passear num final de semana, um passeio familiar, como você tem no mundo desenvolvido. Isso eu digo que é um produto de primeira necessidade hoje no Brasil, e as lideranças precisam perceber isso, e precisam olhar o que deu certo e escalar o que deu certo e assim por diante. Isso precisa de um Estado com maior flexibilidade para comprar, para contratar, essas coisas todas que nós estamos ainda, sinceramente, na era da pedra lascada. É verdade. Mas eu gostei da sua lista de problemas e prioridades, e começar pela educação aqui. Você, como governador, homem público e brasileiro, sabe muito bem que a educação, na verdade, foi a prioridade número 1 no primeiro governo do Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato, que teve essa preocupação da inclusão na escola, né? Então, mas nós perdemos a batalha da qualificação da educação, né? Então, apesar de tanto tempo nós estamos falando sobre educação, metade das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas, 48% dos jovens não terminam o ensino médio, e essas experiências de sucesso nos estados, como você fala. Essas experiências de sucesso, ao meu ver, é muito mais a vontade do governador local, que dá real prioridade à educação e faz aquilo acontecer, do que uma consciência nacional e principalmente do governo federal. Então, assim, eu acho que e isso não é de um governo, eu acho que os governos depois do governo Fernando Henrique trataram a educação de uma forma secundária, e aí os estados sim fizeram o seu trabalho de casa. Então o ponto é: como é que nós vamos fazer para que essa cultura da melhoria da educação, que é fundamental para o ganho de produtividade na mão de obra, na indústria do conhecimento, se torne uma preocupação nacional, e não apenas do Paulo Artung como governador, ou do próprio ministro da Educação quando era governador? Ou seja, eram coisas isoladas. E aí tem uma coisa, né, Paulo, que você como gestor público sabe que é a maior frustração para um homem público, que é a descontinuidade de políticas públicas. Então, primeiro vamos falar de educação, depois a gente pula para os outros assuntos. Olha, você pontuou um momento especial da democratização para cá, em relação à melhoria da educação. Eu acho que o Paulo Renato provou uma coisa que eu falo muito, quer dizer, que política pública ela tem que ser desenhada a partir de fatos, de evidências. Não é coisa para escrever em cima da perna sem ciência, né? Você vê, qual era o problema nosso ali? O problema nosso ali principal não era a evasão. Exatamente. Não era a repetência. Esse problema, nós convivíamos com ele, mas o problema maior ali era a criança fora da escola.
E ele desenhou uma política, eu era prefeito. Foi uma coisa bonita, porque os prefeitos do interior ligavam para mim como é que eu ponho as minhas crianças dentro da escola, porque o Fundef foi isso. A política certa, bem desenhada, o incentivo certo, e rapidamente nós fizemos uma revolução no país. Nós colocamos as crianças, os meninos e as meninas nos bancos escolares, né? Eu vi prefeito louco prefeito que nunca tinha nenhum nível de preocupação com as crianças na escola, passaram a correr atrás das crianças. O incentivo certo. Então, assim, eu tô pegando essa pontinha que você me deu para mostrar como é que é importante a gente desenhar a política pública certa e como é que é um retrocesso a gente fazer políticas públicas sem ciência, né? E jogar dinheiro fora num país que tem que lutar para não ter desperdício, né?